Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Robério de Oliveira, advogado pós-graduado em Direito Fiscal pela PUC Rio de Janeiro e advogado atuante na área eleitoral desde 1992. O Dr. Robério é um advogado muito conhecido nas lides eleitorais aqui no Pará e é uma honra tê-lo como entrevistado hoje aqui no nosso videocast. Olá, Dr. Robério. Raul, a honra é toda minha de poder participar do seu programa. Prazer imenso. Dr. Robério, nós estamos num ano eleitoral, evidentemente, num momento de efervescência. E vamos falar um pouco do passado, como foi que nós chegamos até os dias de hoje em termos de legislação eleitoral. O que mudou nos anos 2000, aí na década de 2000 para cá, nessas duas décadas que transcorreram? Nós vivemos um novo tempo em termos de eleições? Sem dúvida, Raul. Nós tínhamos na década de 90 alguns marcos que não existem mais. Não é? E eu queria dar o maior exemplo disso, eram os comícios, que foram batizados pela imprensa de showmícios. No showmício, os candidatos levavam a dupla sertaneja, um grupo de rock, de MPB, enfim. O bolso é que dizia o conjunto tamanho do que show iria animar a festa do seu tamanho, Raul. O comício também significava distribuição de camisa, boné, chaveiro, enfim, toda a sorte de atrativos e que verdadeiramente deixavam o candidato para um segundo momento, no segundo plano. Era mais importante a atração feita pela dupla sertaneja e por aquilo que o cidadão eleitor poderia ganhar, ainda mais no eleitorado como o nosso, não é? Sim. Hipossuficiente financeiramente. Então, você dizer que você convidar um eleitor hipossuficiente economicamente, dizer que ele vai ouvir uma música da banda da hora, que vai receber uma camisa, um boné e um chaveiro, não é? Você ter um forte poder de atração. Sim. Esse forte poder de atração veio sucessivamente acabando nos anos 2000, de tal sorte que hoje, não é, o candidato se apresenta só, não é? Ficou já há muito para trás a possibilidade de distribuição de camisa, de chaveiro, de boné, de você contratar um cantor para animar a sua apresentação para o eleitor, ou seja, hoje o candidato está só. Ou seja, resumindo, eu poderia dizer que se o candidato quiser fazer um comício, ele pode, mas desde que ele compareça só ou com os demais candidatos do partido dele, ou partidos que estão na mesma coligação, ou que esteja apoiando o candidato, mas não pode fazer showmício, não pode Exato. fazer apresentação para criar atrativos além da questão da apresentação eleitoral mesmo, é isso? Afora o candidato e aqueles que lhe acompanham, não é hoje só o jingle da campanha ou das campanhas que estão ali para animar o evento. No mais, é o candidato se apresentando para o seu eleitor. Então, isso, para mim, representa o grande símbolo da evolução do que foi, do que é o processo eleitoral de ontem e o de hoje. Nós temos aí uma figura que não é tão nova assim, né? Mas é a figura da pré-campanha ou do pré-candidato. Como é que isso funciona hoje no Brasil e como é que isso funciona mundo afora? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? A questão da pré-campanha, que agora essa é a terceira eleição que nós temos a figura da pré-campanha, por via de consequência do pré-candidato. O que é a pré-campanha? A pré-campanha foi trazer para o mundo real o que já acontecia na prática. Sim. Porque aquele, Raul, que pretende disputar um pleito, ele não se apresenta só na convenção, levanta o dedo, diz que quer ser candidato, passa pelo crivo do seu partido e se apresenta para o eleitor agora nesses 45 dias de possibilidade de se comunicar através das redes sociais, dos veículos vários de comunicação.
não funciona assim no mundo real. Eu diria que antes da pré-campanha, né, na legislação anterior, já se sabia quem seriam os candidatos e já se sabe na maioria dos partidos. Pode ser que tenha um partido ou outro que não definiu ainda todos os deputados, porque há uma disputa aí de legenda e tal, mas a maioria já sabe dos pré-candidatos quem é que vai ser efetivamente candidato. Isso aí é carta marcada. Era um jogo de esconde-esconde, porque o candidato tinha que fazer propaganda escondido, senão era penalizado pelo Judiciário Eleitoral com multa por propaganda fora de época, Sim. fora de tempo, não é? Então, o que veio a legislação a aproximar foi a realidade para as eleições. Então, a partir do primeiro dia do ano da eleição, ou seja, este ano nós temos a eleição geral de presidente da República, deputado estadual, passando por deputado federal e o Senado. Então, é uma renovação do Parlamento e do Executivo, do Estado e da União. Então, nós trouxemos a possibilidade do candidato se apresentar desde o primeiro dia do ano e começar a dizer quem é, através das redes sociais. Eu sou pré-candidato. Através de reuniões, falar dos seus sonhos e projetos para a sociedade, para o bairro, para o Estado, não é? Agora, isso é algo que, olhando para as democracias europeias, onde é algo... Eu sempre cito a Europa como um exemplo de democracia. Sempre é uma referência para o Brasil, seguida, né? Sempre foi na legislação. Região antiga já passaram por muita coisa, não é, Raul? Então, na Europa, não há limite para a pré-campanha. O candidato começa a dizer que é candidato quando entende que deva ser o momento. Nos Estados Unidos tem um período do que eles chamam de primárias, que é a escolha interna no partido, que é um ano ele se comunicando com a militância do seu partido. Mas, na verdade, ele já passa a se anunciar um ano antes. Então, um pré-candidato nos Estados Unidos, ele é pré-candidato 2 anos antes. Não é? Então, o que regula... Não é? Usando um exemplo do mundo da economia, é o mercado. O que regula é o eleitor. É o eleitor que tem que dizer se quer ou não quer lhe ouvir, me ouvir os candidatos 1 ano, 2 anos, 6 meses. Então, o time é do mercado. Não é? Ou seja, a legislação eleitoral lá é menos intervencionista, né? É a sociedade que faz o balizamento, é a sociedade que lhe recepciona ou não. Não é? Então, Perfeito. A intervenção é mínima, porque o direito a votar e ser votado, o direito à liberdade de expressão, em algumas constituições europeias, eles nem constam, porque são o que se chama de direito supraconstitucional. Não precisa estar escrito em lugar nenhum para dizer que eu tenho direito a ser convidado pelo seu podcast e falar alguma coisa da minha cidade, do meu estado e dizer o que eu pretendo. Não é? De subir num tamborete ali na praça e dizer o que eu quero, o meu sonho, o meu projeto para um determinado ponto do meu grupo social. Então, o mercado não regula a relação candidato-eleitor mundo afora. Essa regulação era a brasileira. Chegue a isso, né? Aqui no Brasil, esse patamar. E o voto obrigatório, doutor? O voto obrigatório é um tema controvertido, né? Tem apoiadores de todo lado, sim e não. Como é no resto do mundo? Na Europa, nos Estados Unidos, como é que é? A maioria dos países é obrigatório, não é obrigatório? Fale um pouco sobre isso. A flagrante maioria das democracias, o voto não é obrigatório. O cidadão comparece na medida do estímulo e do interesse de exercer o que, na verdade, o voto é um direito. Não é um direito que você... E não um dever, né? Mais visto como direito do que dever, onde ele não é obrigatório. Exatamente. Então, eu tenho o direito de exercer a minha cidadania, mas eu também posso protestar, não exercer. Eu posso não me agradar dos candidatos que estão dispostos na quadra eleitoral. Não é? Mundo afora, se eu não me agrado de um determinado candidato, eu não compareço para votar
Ponto. É essa forma de externar o desagrado com os da hora. Na verdade, voto obrigatório, na Europa nós temos apenas em 2 países, e aqui na América Latina é onde nós vemos que em alguns países o voto é obrigatório, outros não. Mas o certo é que compelir o eleitor a comparecer não significa compeli-lo a votar, porque ele também faz o protesto diante da urna. Ele pode votar ou branco ou nulo, e eu te pergunto, Raul, qual a diferença de eu votar branco ou nulo ou estar em casa? O protesto é o mesmo, não é? Então, eu não vejo razão, e eu acho que é um tema que deve ser levantado nessa próxima legislatura federal, é a obrigatoriedade do voto. O cidadão o exerce a quando do seu interesse, que ele é, na verdade, o principal ator do processo democrático. Perfeito. Nós sabemos que hoje é livre a propaganda eleitoral na internet, né? Mas até onde vai essa liberdade? Primeiro, é permitido que se patrocine, que se monetize a propaganda colocada para que ela possa ser lançada para outras pessoas, como ocorre no YouTube, no Facebook e outras redes sociais, ou não é permitido isso? Na pré-campanha, por exemplo, que é a terceira eleição e que nessa nós vimos que os candidatos realmente foram às ruas se anunciarem desde ali, a partir de fevereiro, já é permitido na pré-campanha o patrocínio de suas redes sociais, né? A jurisprudência ela não fala, no período da pré-campanha, em um teto, né? Eu penso sempre, quando aconselho os clientes, terem o limite da razoabilidade. Sim. Né? O limite da sua capacidade financeira. Né? Até porque ele tem que prestar contas, né? Na pré-campanha, no Brasil, como no resto do mundo, a pré-campanha não existe prestação de contas. Não, estou falando na campanha. Agora, na campanha, sim, ele patrocinou, ele deve informar à Justiça Eleitoral o patrocínio que fez, em que canal, em que veículo. Quanto custou, exato. Então, de tal sorte que... Agora, eu penso que é salutar, não é? É salutar porque, apesar de nós dizermos, vai ter que pagar para ser impulsionado, na verdade, se a gente for ver, não é, um impulsionamento, de qualquer valor que seja, o público que atinge. Não é? O candidato tem uma capacidade de chegar a lares, escritórios, grupos sociais, muito mais do que a comunicação sem o patrocínio. Não é? Então, uma pergunta que é interessante, o candidato pode fazer isso ou um terceiro pode também ajudar o candidato, sem até que o candidato saiba? Com impulsionamentos? Não, o terceiro pode compartilhar, não é? Por exemplo, um candidato do meu agrado, do meu interesse. Eu posso compartilhar a publicação deste candidato. Mas eu não posso impulsionar na minha página para um candidato. Eu não devo impulsionar, mas eu posso compartilhar, e o compartilhamento é uma forma também de eu estar atingindo um outro grupo social, um outro grupo de pessoas. Sim, um outro nicho que talvez aquele candidato não tenha conseguido atingir. Tem uma questão interessante também, doutor, que é a fake news, né? Fake news, a gente sabe que é uma notícia falsa, tá? Sobre determinado tema, determinado assunto. Como é que isso é tratado no campo eleitoral, da propaganda eleitoral? A fake news ao longo do... A fake news, esse termo veio justamente com a vinda do mundo para as redes sociais. Não é? Sim. Hoje o mundo todo está na palma da mão. Você compra de uma gravata, Raul, a um carro, você pode comprar na palma da sua mão agora, nesse exato instante. Não é? Então, a fake news veio nessa esteira de modernidade porque
não há algo de bom que não traga algo nem de tanto negativo, nem tão junto, bom. não é? Então, a fake news ela possui uma firme reprovação do judiciário eleitoral. Nós tivemos várias demonstrações disso, principalmente nas 2 últimas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral está muito, poderia dizer, afiado neste combate. Os veículos de comunicação estão muito atentos e focados no combate à notícia falsa. E a utilização da notícia falsa, da fake news por um candidato, pode levar ele a uma punição. Que tipo de punição? Multa, impugnação da candidatura? Pode levar a multa e pode levar a retirada daquela propaganda Sim. do ar. O que eu penso que para um candidato nada mais grave do que isso, do que ter uma propaganda sua retirada da veiculação por da ser televisão, considerada por exemplo, fake news, por né? ser considerada falsa, mentirosa ou não condizente com a verdade. Entendo. E quanto ao eleitor, qual é o papel de fiscalizador? Nós sabemos que o eleitor pode exercer um papel importante nas eleições, que é de fiscalizar a questão da propaganda eleitoral, a questão da regularidade dos candidatos. Qual é o canal que o eleitor dispõe para denunciar uma irregularidade eleitoral? Por exemplo, uma propaganda que seja em desacordo com a legislação, me parece que não é permitido o outdoor, né? Já algumas eleições. Outdoor é coisa do passado, né? É coisa da década de 90. Mas vamos colocar aqui como exemplo. Como exemplo, tá? O candidato colocou lá um outdoor, o que não é permitido. Como é que o eleitor pode denunciar isso? Tanto a Justiça Eleitoral, quanto através do site do Tribunal Superior Eleitoral, quanto no site da Procuradoria da República, do Ministério Público Eleitoral, há canais diretos de comunicação onde o eleitor denuncia aquela ocorrência, sem precisar se identificar, o eleitor, enfim, e tem sido uma crescente, Raul, por parte do cidadão em procurar o judiciário eleitoral de forma direta para perguntar, olha, isso é possível? Olha, determinado candidato está fazendo isso, manda o vídeo. E nós estamos, um atual momento, Raul, né, da evolução das coisas, o mundo mudou, em que um celular é um repórter, né? Sim. O celular o operador do celular é um repórter. Vê uma determinada irregularidade, bora pegar o exemplo do outdoor, ele vê a montagem do outdoor, já manda uma foto, manda para a Justiça Eleitoral, daqui a pouco tem material uma equipe de fiscalização da Justiça Eleitoral aqui para verificar. Voltando um pouquinho a esse tema, o senhor disse outdoor é coisa do passado. Realmente, em termos eleitorais, já que está aberta aí a internet. Mas o senhor poderia listar assim rapidamente o que é que no passado era permitido, além do showmício e do outdoor, e que hoje não pode? Por exemplo, colar cartaz em muro, eu acho que também não pode, né? Ou pode, se tiver autorização do dono, eu não sei. Olha lá, Raul, o muro, eu acho até hoje que o muro é uma forma muito democrática de você pintar o seu muro, né? Eu acho que nada mais barato, Raul, do que você pintar o muro da sua casa em apoiamento ao seu candidato. Ou permitir que cole cartaz. Ou permitir que você cole cartaz. Então, eu acho o muro uma pena, nesse ponto da evolução, que o muro não pode mais ser pintado, porque uma forma barata de fazer propaganda. Por outro lado, o muro foi substituído pelas redes sociais, verdadeiramente. Sim, não é? Sim. Que também, Raul, é uma forma barata de você fazer propaganda. As redes sociais é como a praia. Na praia todos são iguais, não é? A praia é democrática, não é? Então as redes sociais são democráticas. Até considerando o alcance que a rede social tem no meio social, na população, né? Hoje qualquer pessoa, por menor poder aquisitivo que tenha, ele tem um celular e tem possibilidade de acesso à internet. É raro onde tenha algum lugar que isso não seja possível. É claro que nos interiores mais longínquos pode até não ter esse acesso, mas a maioria da população eu entendo que já tem. E, Raul, você falou de uma coisa que
falamos agora de uma coisa que é o muro, mas sabe outra coisa que faz parte da nossa memória eleitoral é o carro-som. O carro-som, a nossa vida toda foi, ou gostando ou não, o carro-som fazia parte... Tinha horário para o carro-som, era permitido só das 6 da manhã, 8 da manhã Nesta eleição, o carro-som deixou de fazer parte do nosso foi mundo. Proibido. E o carro-som apenas é permitido, o carro-som, ou qualquer outro som em movimento, o trio elétrico, uma Kombi-som e qualquer coisa ligada a som é permitido quando tiver aglomeração. Ou seja, numa bicicleta é permitido o carro-som, numa passeata é permitido o carro-som. Não é? No movimento num comício é o trio elétrico, não é? Ou som, mas o carro-som, na forma da nossa memória tradicional, afetivo eleitoral, esse tinha até as mais. Bicicletas, né, no interior, aqui em Belém nem tanto, mas no interior, nas cidades pequenas. Em Altamira eu cheguei a ver algumas eleições atrás uma coisa muito interessante, que era uma pipoca-som. Era um vendedor de pipoca que botou caixas de som no seu carrinho e alugava para candidatos. Você poderia alugar um espaço, um horário para ele divulgar e ele só passava por trechos movimentados. Enfim, além dele vender a pipoca, ele vendia o serviço de som. Só não podia dar a pipoca, Só não podia dar a pipoca. Tinha que ser paga. Doutor, para encerrar, o eleitor pode fazer propaganda de um candidato sem que esse candidato tenha conhecimento que o eleitor está fazendo propaganda para ele? Eu acho que, Raul, a grande maioria dos candidatos não sabem o que os seus eleitores estão fazendo. E é impossível controlar, né? É impossível controlar. Principalmente para cargo de governador, senador. Nas redes sociais é muito comum. Presidente. Se a gente abrisse aqui qualquer página de candidato, é muito comum a gente ver os compartilhamentos. Sim. Via de regra, ele pode conhecer até um ou outro, os seus familiares, os seus amigos, mas a partir daí ele não vai conhecer um ou outro. E eu vejo que o cidadão eleitor, ao se agradar de um ou outro candidato, ele fica livre, né, para compartilhar ideias e projetos e propostas. Né? Perfeito. Doutor Robério, eu fico extremamente agradecido pela sua presença. Eu acredito que o senhor conseguiu esclarecer dúvidas de muitos eleitores, tá? E espero que o senhor volte novamente para que a gente possa discutir mais questões eleitorais ou de outras áreas do direito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, já estou no aguardo do próximo convite, Raul. Com certeza, muito obrigado.